Olá, a gente volta no segundo bloco do programa Utilidade Pública de hoje, ainda falando sobre birra das crianças, sabe? Que deixa pais e mães de cabelo em pé, porque acontece geralmente em locais públicos, no supermercado, às vezes na hora de sair da escola para casa, ali em frente à escola, na casa do amiguinho, na festinha, enfim, deixando ali quem está acompanhando aquela criança numa saia justa. Para ajudar a gente aqui a esclarecer e trazer dicas sobre esse assunto, a Carolina Garcês, que é psicopedagoga, mas também é coordenadora pedagógica do nosso ninho e tem 3 filhos, ou seja, experiência em birra ela tem, até porque já passou por isso também. Também, com certeza. É uma situação que eu acho que quase nenhum pai consegue fugir. É uma situação que faz parte da nossa prática mesmo, né? E nessa prática, eu acho que, como eu estava falando antes, né? A condução, o modo como você vai agir, é como isso se originou. Né? Então, assim, a gente pode distrair a criança, como você tinha comentado, né? É uma estratégia de quando acontece por um excesso de estímulo, ela está num ambiente desconhecido, ou ela está num ambiente muito estimulante, que isso deixa a criança mais ansiosa ou insegura. Então, você tem como distrair, né? Lidar com a birra. Uma criança maior, não uma muito pequena, vamos dizer assim, a partir dos 2, 3 anos, você pode tentar ela relembrar situações que aconteceram aquela birra, né, que ela já tinha feito, e o que aconteceu, de você trazer essa memória dela, né, e dela perceber essa causa e efeito. Ah, se eu continuar fazendo isso, eu vou receber alguma sanção, né, alguma repreensão. Então, maneiras de você poder conversar e conciliar e explicar o porquê não pode fazer aquilo naquele momento, ou porquê não pode. A depender de como esteja sendo feita a birra, é interessante você também dar um colo, né? Às vezes a birra acontece por um momento de saudade. Ela tem saudade de uma pessoa querida. Por exemplo, é um caso que eu enfrentei com as minhas filhas, né? Minha irmã mora fora, então elas são muito apegadas à minha irmã, porque quando elas nasceram, minha irmã foi muito presente. Então, elas têm muitas saudades. E, em alguns momentos, eu percebia que quando minha irmã viajava, na semana seguinte, elas tinham saudade e, às vezes, faziam birra porque elas não sabiam por que estavam fazendo. E eu via que era necessário, às vezes, esse colo, né, de eu colocar e eu disse, o que você está sentindo? Você está sentindo saudade de alguém? Né? E é importante. Então, aí é outra condução. Você vai dar o colo, o afeto que precisa e explicar, né, conversar que a saudade a gente pode manifestar de outros jeitos também. E aí você precisa, acima de tudo, conhecer o seu filho. Porque a gente, infelizmente, por conta desse corre-corre do dia a dia hoje, o que a gente vê muito é a terceirização dessa educação. Eu deixo meu filho na escola pela manhã e aí à tarde eu deixo ele num curso, depois eu deixo ele, enfim. E aí vai... E, às vezes, o pouco tempo que se tem, que é à noite, sei lá, não se aproveita corretamente. O filho está assistindo ali um desenho e você, ao invés de estar ali com ele, observando as reações dele diante das reações do desenho, não, você está lá num telefone, você está fazendo outra coisa. E aí você acaba não conhecendo, até se perdendo nessa condução. E um outro fator, às vezes a criança presencia a birra dos pais em casa. Eu digo muito isso. Birra não é só coisa de criança, é de adulto. A gente, quando tem enfrenta uma dificuldade que não consegue atingir o que a gente quer, a gente faz birra, né? Quando a gente está no trânsito e uma pessoa dá uma cortada na gente e a gente começa a dar aquela buzinada frequente, né? É uma atitude de birra, né? A gente não consegue perceber naquela hora, poxa, aquela pessoa fez uma coisa de errado, e a gente se controlar. Às vezes a raiva, né? Ou o susto é mais forte. Então, a gente realmente também tem crises de birra. E em relação à terceirização, né? Aqui os pais realmente... a gente está numa época que os pais trabalham muito, terceirizam, ou ficam em berçários, como o nosso ninho, ou então ficam com babás. Mas é o que eu digo muito aos pais. Qualidade não quer dizer quantidade. Né? Então, se você tem um tempo menor do que outro pai, do que um vizinho, um amigo seu... você use aquele pouco tempo que você tem com seu filho com qualidade, né? Que naquele momento você aproveite para ensinar,
para passar valores. E como é que você faz isso? A melhor coisa com criança é você brincar, né? Ou até se você for um caso de você assistir um filme, que você assistindo junto o filme com seu filho, você possa comentar, né, sobre as atitudes que estão acontecendo, você dá informações de valor. Poxa, por que será que ele fez isso? Essa personagem fez isso. Só teria essa maneira de resolver esse problema? Então, eu acho que o tempo é a qualidade que você dá para o tempo, não a quantidade, né, para os pais. Então, eu acho que isso é muito importante. Brinque, né, dê orientações de valor no momento que você tem, numa leitura que você faça com ele de uma história, né, de você refletir. Eu acho que nesse momento é que você tá educando para esses valores, né? Você está educando para que essa educação emocional da criança aconteça, porque a gente sabe que ela interfere no processo de aprendizagem, né, na socialização da criança na escola, ela interfere no futuro da criança no ambiente de trabalho, como ela vai se relacionar com as outras pessoas. Até porque, por exemplo, depende de como os pais agem. Eu sou autoritário demais. Ou então, toda birra que faz do outro lado, eu deixo passar, passo a mão na cabeça, tornando essa criança aí... vai gerar nela uma futura negligência em lidar com a frustração. Porque ela não vai saber, ela não vai aceitar. Então, assim, gente, atenção para a birra. A birra pode ser um aliado para você identificar pontos importantes na condução da educação do seu filho. Mas a gente vai dar uma pausa, Carol, porque a gente precisa de um intervalo. Daqui a pouco a gente volta no último bloco, falando sobre birra aqui da entrevista do Programa de Utilidade Pública de hoje, 2 minutinhos.